Olha o meu pedestal para eu conseguir gravar a aula de vocês. Hora de Aventura, eu gosto. Incrível Mundo de Gumball, Elton John. Muito bom, muito bom. Oh, crianças, meus anjos da minha vida, tudo bem com vocês? Eu tive sérios problemas para conseguir para conseguir entrar na plataforma do Michel, fazendo aula online. Sérios problemas não. Vou mostrar para vocês ali, deixa eu só abrir aqui na tela, para vocês verem. Ó a mensagem que apareceu para mim, ó. Tudo pronto em 24 horas, olha essa mensagem aqui do lado. Diz que eu não consigo fazer o vídeo online agora, neste momento, porque a minha confirmação foi tardia, eu talvez tenha demorado muito para me organizar, etc, etc. Então a Interwebs pediu para mim 24 horas para conseguir fazer uma aula online. 24 horas estoura totalmente todos os tempos que eu tinha. Então eu vou ter que fazer essa primeira aula gravada. Desde já eu peço desculpas para vocês, beleza? Honestamente, todo meu coração eu peço desculpas. Deixa eu só ajeitar a tela de novo, deu. Peço desculpas para vocês, não era a minha intenção fazer essa primeira aula gravada. Só que devido às circunstâncias, vai ter que ser assim. Mas a partir da semana que vem eu volto a fazer aula online. Então, de novo, meu mais honesto pedido de desculpas, não queria que fosse desse jeito a nossa primeira aula aqui na plataforma, mas tudo nos trouxe essa situação. De qualquer forma, o material da aula fica aqui disponível, depois esse vídeo vai ficar aqui para vocês acessarem ao infinito, beleza? Quantas vezes acharem necessário. Eu estou desde já online pronto para tirar resposta, para tirar a dúvida de vocês, alguma resposta que vocês queiram de mim. Então, pode ser aqui pela plataforma, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Instagram, pode mandar um e-mail para mim, pode vir aqui na sala da minha casa de conversa um pouquinho. Qualquer coisa que vocês queiram, Leonardo tá aqui para ajudar, beleza? Meus pedidos de desculpa e vamos para nossa aula de hoje, que é o que a gente tem. Essa tela é dividida aqui porque de um lado tem eu, do outro lado o material que eu vou explicando para vocês, beleza? Eu fico à esquerda e o material fica à direita, tá bom, crianças? Então, olha só, relembrando aquilo que nós já vimos, certo? O que a gente já viu? Primeira coisa que a gente já viu. No último encontro, que não foi semana passada, foi na outra, nós havíamos conversado sobre introdução. Beleza? E depois eu havia explicado para vocês um tema que poderia ser trabalhado, que nós estamos trabalhando, na verdade, que é a questão da literatura na formação de valores. Beleza? Aí se vocês puxarem na memória de vocês ou quiserem acessar o vídeo e não quiser puxar nada na memória, eu conversei com vocês sobre o tema, tracei uma linha do tempo e como a literatura ela trouxe valores durante toda a história do Brasil, quinhentismo, valor católico, depois o barroco, um valor de militância até, né? O barroco, o arcadismo, também tem valores, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, enfim, pré-modernismo com muita força, modernismo. Vimos sobre isso, beleza? A literatura nessa sua função de trazer valores para as pessoas. E depois fiz a proposta de que faríamos uma introdução e enviaríamos por e-mail. Para hoje, nós vamos avançar. Vamos continuar a nossa análise dessa redação aqui, que é a questão da prática do bullying nas escolas do Brasil. Já vimos a introdução, só quero reler com vocês rapidamente e relembrar algumas coisas. E vamos avançar dessa mesma redação. Chegaremos na parte dos dois desenvolvimentos. Vamos chegar na parte, então, do P2 e P3, para ver como é que foi articulado o tema, as teses, as estratégias de escrita, etc, etc. Beleza? Eu, no vídeo de vocês, dou uma olhadinha para baixo, mas vocês olhem para o lado, beleza? Que eu vou fazer a leitura do texto aqui, mas acompanhe a leitura do texto ali ao lado, ou com o material que está disponível para vocês fazerem o download, beleza, gente? Olha só, tema: a prática do bullying nas escolas do Brasil. E aí o tema começa assim, ó. No drama Preciosa, de 2009, a personagem Clarice comprova que há 29 anos os Estados Unidos já discutiam o tão perigoso bullying. Então vamos lá. Drama, gênero do texto. Preciosa, o título do texto, do cacete. Drama, o gênero do filme. Preciosa, o nome do filme, beleza? 2009, o ano que ele foi lançado, o nome da personagem principal, então eu vou colocar na soca. Tudo quanto é informação que eu souber vai entrar nesse momento, beleza? Eu tenho que mostrar para minha banca que eu sei do que eu estou falando.
E aí comprova que há 29 anos, então estamos na década de 80 nos Estados Unidos. Olha o distanciamento do tema. Vejam só, o tema propõe o seguinte, ó, a prática do bullying nas escolas do Brasil contemporâneo, do Brasil atual, caramba. Beleza? Então, a minha abordagem começou Estados Unidos, década de 80. Tem problema? Nenhum. Nenhum, porque isso é abordagem, é para isso que existe a contextualização, tá bom? Violentada pelo pai ali no marronzinho e negligenciada pela mãe, a menina de 16 anos, já com um filho, ainda precisava lidar com os duros deboches em sala de aula, alimentando seu isolamento e, consequentemente, o distanciamento do aprendizado escolar. Gente, a leitura integral aqui de P1, P2 e P3 vai mostrar pra gente por que foi importante dedicar 2 períodos, que está dentro aí da normalidade, né? Mas por que foi importante dedicar 2 períodos para a abordagem, beleza? Será apresentada de maneira mais detalhada a história da personagem principal durante o desenvolvimento, certo? Então, falar tanto assim da personagem é uma estratégia que abre espaço para que se debata ela também em outros parágrafos, beleza? Mas quando isso aparecer, a gente conversa mais certinho sobre o caso. Vamos adiante. No Brasil, a coisa linda, trazer para a realidade brasileira, trazer para o nosso contexto. No Brasil, porque é o que pede o tema, a realidade não é diferente. Gente, uma pausa aqui para dar uma dica para vocês. Se vocês querem ter certeza de que não estão tangenciando o tema, foca no seguinte, anjo. Vocês utilizaram durante o texto de vocês todas as palavras do tema? Se sim, vocês têm tudo para não estar tangenciando o tema. Então, por exemplo, a prática do bullying nas escolas do Brasil. Se durante o meu texto apareceu a palavra prática, prática do bullying, escolas brasileiras, Brasil, a repetição das palavras que estão no tema no texto, elas indicam que nós não estamos tangenciando a temática, beleza? Não quer dizer, vejam bem, não quer dizer que eu devo em algum momento escrever integralmente o meu tema. Não é isso que eu estou falando para vocês. O que eu estou falando é que uma maneira de que a gente tem de certificar de que não tangenciou o tema é notar se durante o meu texto as palavras que compõem a temática elas apareceram aí aleatoriamente. Beleza? Daí que está a importância de fazer um conector como esse no Brasil, para fazer esse recorte, para trazer para a nossa realidade, para não tangenciar o tema, beleza? Então, no Brasil, a realidade não é diferente. Porém, a verdadeira preocupação só chegou às instituições de ensino em 2016, ano em que a prevenção e o combate à prática virou lei no país. Gente, essa é uma informação massa pra caramba. E cabe muito bem na introdução, porque faz essa analogia, Estados Unidos, década de 80, Brasil, 2016, faz uma analogia massa, só que é uma informação que poderia também, é um dado massa, que poderia também ser utilizado aonde? No desenvolvimento. Mas a autora preferiu colocar aqui, ou então o autor, beleza? Isso confirma, indo para o último período, isso confirma que, diferentemente da situação norte-americana, a luta aqui é recente e precisa ser valorizada. Então, em que aspectos nós precisamos valorizar a questão do combate ao bullying? Esses aspectos que vão aparecer são o quê? As nossas teses. Então, o bullying precisa ser... Coceira aqui na boca, deixa eu coçar primeiro. As coisas do ao vivo tem, dá uma coceira, uma pulga ali na porta. Pô. A prática do bullying precisa ser combatida aonde, anjos? Primeiro, ambiente escolar. Segundo, ambiente familiar. E vejam, uma coisa legal. Nenhum dos dois locais é mais importante ou mais relevante do que o outro. Tanto quanto que é a maneira como o autor ou autora escreve ali, diz que existe então uma luta que deve ser feita na escola, mas de igual maneira em casa, beleza? Então ambiente escola e ambiente família tem a mesma importância, tem a mesma relevância nessa persistência da prática do bullying nas escolas, beleza? É como então se eu falasse que o bullying praticado em casa ou a não conversa sobre o bullying em casa, esse tipo de coisa, o ambiente familiar, né? O núcleo, o seio familiar,
ele interfere diretamente na prática do bullying da escola, beleza? Esse tanto quanto cria essa relação de sentido, de que o bullying não debatido em casa tem sérias consequências no ambiente externo, fora de casa, beleza? Só para criar alguns sentidos com que a pessoa que fez esse texto escreveu. E aí depois, aqui embaixo, ó, em vermelhinho, a abordagem, o azul, a questão do ano, o personagem principal, a regrinha gramatical do AX anos, o conector com o trecho do filme, início da contextualização, finalização da contextualização e as duas teses, os 8 passos aí que compõem esse desenvolvimento, beleza? Desculpa, essa introdução. Vamos agora aos desenvolvimentos. Vamos lá. Desenvolvimentos, o P2. Em primeiro lugar, conector bom, né? Começar um P2 assim, em primeiro lugar, é bom? É bom de verdade, não tô sendo irônico não, tá? É bom na real mesmo, real oficial. Em primeiro lugar, é preciso destacar a importância da escola na solução dos atos como bullying. Então vejam, gente, comecei já o meu desenvolvimento. O que cada corzinha quer dizer, eu vou explicar depois de fazer toda a leitura, tá? Quero ler com vocês, esporadicamente levantar um ponto ou outro, mas o primeiro objetivo é fazer uma leitura geral, beleza? Isso porque, além da simples exposição de conteúdo, é seu dever de quem merda? Da escola, beleza? É dever da escola não só fazer uma exposição de conteúdo, mas educar o aluno para a convivência no coletivo, nas relações pessoais e profissionais. Ou seja, a missão da escola vai muito além do que apenas exposição de conteúdos, do que apenas dar aula, beleza? Tem toda uma formação humana, acho que dá de dizer assim, por detrás aí desses objetivos que a escola tem, beleza? E agora vem aqui, ó. O educador brasileiro Paulo Freire defendia a cultura da paz, evidenciando o papel da educação na exposição de injustiças, incentivando a colaboração e a convivência com o diferente, a tolerância. Ponto final. Gente, olha só que coisa linda. Foi colocado entre aspas cultura da paz. Por que foi colocado cultura da paz entre aspas? Este é um termo, até vou pintar de azul aqui, ó, para até de engolir uma saliva. Este termo, cultura da paz, é um termo que Paulo Freire fala onde? Em Pedagogia do Oprimido, Pedagogia do não sei o quê, que livro que ele fala, em que palestra que ele fala isso, não importa. Aqui existe uma citação indireta. E eu gosto muito de valorizar a citação indireta. Ai, Leonardo, então eu não posso citar diretamente? Não estou falando isso. Não foi isso que eu falei. Você vai citar diretamente, gente, aquilo que você tem certeza absoluta que não vai errar. Então aqueles chavões da literatura, aquelas frases típicas dos livros, sabe? Aquelas coisas que a gente tem certeza absoluta do que está escrevendo, cita diretamente. Sei lá, o homem é o lobo do próprio homem, penso, logo existo, Deus está morto, a frase do Nietzsche, né? Vou fazer uma redação mais nihilista. Beleza? Esse tipo de frase que faz parte aí de um conhecimento que todo mundo sabe, que dificilmente você vai errar, cita diretamente. Agora, fora isso, eu tenho minhas sérias recomendações para que vocês façam a citação indireta. Por quê? A citação indireta, crianças, ela é mais ampla, ela tem mais espaço para o debate, beleza? Ela permite que vocês vão muito mais além sem estar presos a dados referenciais. Então, na citação indireta, vocês não estão presos a falar corretamente o ano em que a frase foi dita, o nome do livro corretamente, o ano de publicação do livro, se foi uma palestra, se foi uma aula, sabe? Esse tipo de coisa, a gente está livre disso. A citação indireta, ela dá para a pessoa que está escrevendo o texto maior liberdade, mais espaço para o debate. Beleza? Então, cultura da paz. Quem falou isso? O educador brasileiro Paulo Freire. Mas eu não estou me atendo a em que momento, em que livro, em que circunstância, em que ano ele falou isso. Vejam, eu vou debater sobre a cultura da paz, que evidencia o papel da educação na exposição de injustiças, incentivando a colaboração, convivência diferente, intolerância, etc, etc, etc. Vejam, eu não estou preocupado em referenciar
quando e como foi dito cultura da paz. Eu estou parafraseando a ideia de Paulo Freire. Aqui eu tenho maior liberdade e maior chance de não cometer um equívoco, de não errar, beleza? Por isso que eu, particularmente, dou aí uma primazia, eu defendo em primeiro lugar a questão da citação indireta. A citação direta é só num caso de certeza absoluta ou certeza absoluta mesmo, porque se não for certeza absoluta, tu não vai fazer nada de citação direta, pelo amor de Jesus, certo? Vamos adiante. Isso comprova, tô aqui no verdinho, ó, pintar de azul também. Isso comprova a necessidade de as instituições trabalharem em um assunto dentro e fora de sala, combatendo a violência entre os alunos e dos próprios professores com os estudantes. Ah, o professor me chamou de anta. Ah, não pode, bullying. Então, a tese é defendida nesse sentido. O professor não pode cometer bullying, os próprios coleguinhas não podem cometer bullying. Olha que legal. Quando então foi feita a proposta de falar sobre a questão do bullying na escola, é numa escola no sentido amplo. Não é só o bullying entre as crianças de 6 anos de idade catarrentinha, que você é feio, você tem tudo. Não, não é nada disso. É no sentido mais amplo possível, entre todos os agentes da educação. Professor, aluno, aluno, aluno. E depois família, aluno também, beleza? Então todos os âmbitos, o sentido mais amplo possível de combate ao bullying na escola foi trabalhado. Legal perceber isso, tá, gente? E aqui em amarelo, há, porém, outro agente muito importante nessa luta, a família. Isso aqui é um gancho, beleza? Isso aqui é uma maneira de nos levar para o próximo parágrafo. Agora, olha só. Durante o P2, o que nós destacamos? Em vermelhinho, número 1, conector. Tá aqui, ó. Vou voltar. Em primeiro lugar. Gente, eu já disse, né? Um ótimo conector, mas outros poderiam ter sido utilizados, beleza? Para início de debate, primeiramente. Tem gente que não gosta do primeiramente, tá? Primeiramente não tem nenhum problema, beleza? Existe a qualidade daquilo que vem primeiro. Então, primeiramente pode ser utilizado. Segundamente, não. Se primeiramente quer utilizar, utiliza. Nada muito sério sobre isso. Tem uma questão estética, pessoal, de algum grupo de pessoas e professores que não gostam muito, mas não está incorreto, beleza? Então, o que mais poderia ser utilizado? Qualquer conector que dá ideia de abertura, de início de diálogo. Começar um P2 com um conector correto, gente, é fundamental, beleza? Tem que ser um conector que já dá essa ideia de continuidade com o que vem lá das teses e início de um debate, beleza? Ó, início de um debate. Tópico frasal, tá aqui, ó. Vamos voltar. Então, em primeiro lugar, é um conector, mas é um conector que está dentro do tópico frasal, beleza? Em primeiro lugar, é preciso destacar a importância da escola na solução de atos como o bullying. Então vejam, se lá na minha introdução eu falei sobre a luta ser valorizada no ambiente escolar, o meu tópico frasal vai retomar isso. É preciso destacar a importância da escola na solução de atos como o bullying. Beleza? Tópico frasal. Abre alas do meu novo parágrafo, beleza? O que é o tópico frasal? É aquele momento em que eu vou retomar a minha tese e reafirmar o que eu disse, tentando ser um pouquinho mais amplo, beleza? Um pouquinho mais amplo, eu vou reafirmar o que eu disse na tese, explanando um pouco mais. Se lá eu falei só sobre a importância de lutar na escola, aqui eu estou falando que a escola ela é fundamental para a questão de solucionar a prática de atos violentos, dentre tantos o bullying, beleza? Sou um pouquinho mais amplo do que eu fiz na minha tese. Na verdade, o tópico frasal é um abre-alas, beleza? É só aquele momento de eu contextualizar que tese que eu estou retomando, certo? E aí aqui depois, em preto, a gente tem uma longa zona cinzenta. Não tem nem argumento, nem argumentação, assim, diretamente, beleza? O que vem aqui nessa partezinha? Vem um primeiro juízo de valor, vem um primeiro posicionamento, vem uma espécie de contextualização antes do argumento, que é o Paulo Freire. Ó, isso porque, além da simples exposição de conteúdo, é seu dever da escola educar o aluno para a convivência no coletivo, nas relações pessoais e profissionais. Até dá de dizer, gente, que isso aqui eu estou explanando ainda sobre o tópico frasal. O que foi pintado de verde ali, o que é? Juízo de valor. Ó. Então, dentro do meu tópico frasal, vejam só, eu fiz um juízo de valor.
é o dever da escola. Então eu falei que a escola, não é que a escola pode combater o bullying, não é que o bullying acontece na escola, é que é dever da escola se posicionar contra o bullying, beleza? Aqui eu tô já dando a minha opinião. A prática do bullying nas escolas do Brasil, esse é o tema, né? O que eu consigo afirmar disso? A escola tem sim que se posicionar. A escola tem o dever de fazer algo sobre isso. Então é a minha posição já, beleza? Em cinza, até comentei bastante com vocês já, vem a parte do argumento, conhecimento de mundo. Aquilo que eu posso citar para enriquecer o meu texto. O que foi citado aqui foi o educador brasileiro, olha que massa, coloquei a função, coloquei a nacionalidade, Paulo Freire, beleza? Que é a personagem sendo citada. E aí nós vamos debater de novo sobre a questão da cultura da paz que Paulo Freire escreveu, beleza? Depois disso, vem no Novo Verde. Isso comprova. Vejam, gente, juízo de valor. O que o Paulo Freire diz é uma comprovação, é uma afirmação, é uma verdade de algo, uma verdade para algo. Beleza? Juízo de valor de novo. A necessidade de as instituições trabalharem um assunto dentro e fora de sala, combatendo a violência entre os alunos e dos próprios professores com os estudantes. Rosinha, vamos lá para baixo. Tem o quê? Argumentação. O que tenho a dizer sobre a tese que estou debatendo? Por que o meu argumento é válido? Argumentação é isso. Coloquei o meu argumento. E agora, o meu argumento é meu conhecimento de mundo. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Sobre esse argumento, o que eu acho dele? Eu acho que ele é uma coisa legal? Acho ele uma coisa tosca? Acho que ele é importante? Por que ele é importante? Qual é a relevância do meu argumento para a construção desse texto? Isso a gente chama de argumentação. É hora de se posicionar, é hora de falar o que eu acho. É hora de falar assim, beleza, eu tenho um conhecimento de mundo, só que acerca desse conhecimento de mundo, há um posicionamento crítico. Eu sei dizer algo sobre isso que eu trouxe, beleza? Então essa é a importância da argumentação. Tomar o meu partido sobre aquilo que eu trago como argumento. Trouxe um argumento, mas qual é a relevância disso? Lembrem o seguinte, gente. Se vocês trouxerem só um argumento, a gente vai ter aqui uma grande furada, beleza? Se trouxer só o argumento, eu vou ter aqui um grande problema ideológico que é o quê? Texto expositivo. A argumentação me tira do campo do texto expositivo. Eu paro de apenas expor algo, expor a voz de alguém e começo a fazer o quê? Colocar a minha voz nesse texto, beleza? Argumentação. Lembrando, né? Vale a pena dizer, sempre em pessoal, certo? Sempre utilizando aí preferencialmente as terceiras pessoas. E em amarelinho tem o gancho, que eu havia falado. Porém, outro agente muito importante nessa luta, a família. Gente, esse gancho aqui é uma prévia para o P3. É obrigado a fazer isso? Não é, beleza? E até, inclusive, ouso dizer que vocês não farão se não estiverem super tranquilos com a quantidade de linhas que vocês já escreveram, com a programação do texto, etc, etc. Se estiver tudo dentro da programação de vocês, fazer um gancho é bacana. É um recurso estilístico, beleza? Nenhum manual de redação vai dizer faça um gancho. Não, mas é um recurso estilístico legal, dá uma pontuação massa lá em coesão e coerência. Por quê? Porque mostra que o texto está totalmente encadeado, que as ideias seguem um fluxo, tem uma ordem lógica, beleza? Então façam se houver espaço, se não houver ninguém vai morrer por isso, beleza? Então o gancho para o P3 que já fala sobre o ambiente familiar. Vamos lá para o P3 então, dos desenvolvimentos, terceiro parágrafo. Apesar de acontecerem, em sua maioria, dentro das escolas, os casos de bullying também podem ser combatidos com a ajuda dos responsáveis. Então vejam, vou voltar lá para o P1. Eu falei que deveria haver uma resistência, né, uma luta no ambiente familiar. Tópico frasal é o quê? Repetir isso de uma maneira um pouquinho mais explanada, beleza? Repetir isso de uma maneira um pouquinho mais declarada, olha só. Mesmo que aconteça na escola, o bullying pode ser combatido com a ajuda dos responsáveis. Pronto, expliquei melhor a minha tese, beleza? De novo, vem essa zoninha cinzenta aqui que faz parte aí de
do jeito que o autor escreve, beleza? Poderia vir direto aqui o meu argumento? Sim, poderia. Mas aí a pessoa que faz esse texto coloca aí mais um período que faz um meio campo, que faz um intermediário entre tópico frasal e argumento. Nesse meio campo que essa pessoa faz, ela coloca a palavra de juízo de valor. Olha só. Para isso, porém, é necessário que o ambiente em casa seja de acolhimento e não de repulsa. Então é um meio campo entre o que vai ser debatido como argumento e o tópico frasal, beleza? E em verde, de novo, ó, nós temos o quê? Juízo de valor. É necessário, é tomada de posição, gente, beleza? Quando eu falo que algo é necessário, é preciso, é estimado, eu estou tomando uma posição. Então, por que o ambiente familiar entra como um fator importante? Porque ele precisa fazer algo. O ambiente familiar precisa ser um ambiente ativo no combate ao bullying. Então, a palavra é necessário cabe muito bem aqui como juízo de valor. Beleza? No filme, a mãe de Preciosa não apoiava a filha, não ligava para os seus problemas e, inclusive, permitia abusos por parte do pai. Gente, olha só, esse aqui é o argumento, beleza? Seguindo a ordem, tópico frasal, argumento, para depois em argumentação. E aí vocês podem se perguntar o seguinte, poxa, que coxa, olha só, a pessoa que fez o texto repetiu aquilo que é apresentado na abordagem. E aí eu falava sobre isso no início desse vídeo. Tem problema? Assim, ó, aqui é andar na linha mais tênue e andar no fio da navalha. Não tem problema neste caso. Por quê? Porque a pessoa que fez esse P3, nessa parte do argumento, conseguiu trazer, embora dentro do mesmo tema que é o filme Preciosa, uma informação inédita, beleza? Então, mesmo que eu já tenha falado sobre o Preciosa, sobre o filme ou sobre o livro, vamos supor que eu pegue um repertório cultural desse, né? Mesmo que eu já tenha falado sobre isso lá na minha abordagem, se eu repetir este assunto, mas trazendo informações inéditas, informações novas, e aí eu não vou ter nenhum grande problema, beleza? Vamos adiante. Se o espaço privado não é de compreensão, os problemas na rua se agravam e, consequentemente, o isolamento do indivíduo é cada vez maior. Gente, esse consequentemente, na antepenúltima aula ou aula anterior a essa, não sei, muito provavelmente nossa primeira aula no Clipe Escola, não lembro. Mas quando eu falei sobre juízo de valor, cacete, eu falei para vocês sobre palavras que são marcadores de opinião. O consequentemente, notem, ó, ele tem uma vírgula antes. Isso aqui não é ponto final, tá? Isso aqui é porque quando eu coloco para sublinhar, o sublinhado não passa por cima disso daqui, tipo aqui na cedilha. Ou então, sei lá, quando tem um J, ele, sei lá, umas letras assim, deixa eu ver aqui. A vírgula, ó, ele não passa por cima. Então aqui não é que é um ponto final, tá? É só porque ele parou para a vírgula e continua depois. Esse consequentemente, notem, ele está entre uma vírgula entre outra vírgula. Isso indica pra gente o seguinte, ele está deslocado. Deslocado da onde? Isso é um conector, beleza? Consequentemente é um conector. E é um conector munido de marcação de opinião. Não é um conector qualquer, beleza? Aqui eu dou conta de colocar o segundo marcador de opinião no texto, no parágrafo, o quarto no texto. Como eu havia falado para vocês, no texto de vocês aparecerem 4 palavras de juízo de valor. Seja a palavra de fato de juízo de valor ou então seja um marcador de opinião por meio de um conectivo. Esse, consequentemente, é isso, beleza? Um marcador de opinião que é utilizado como conectivo. Exemplos de outros. Infelizmente ou então o felizmente, né? Indubitavelmente. Certo? Esse mente no fim aí, ele dá uma ideia bacana pra gente do que usar, beleza? Claire se escondia na sua imaginação, a única coisa que de fato a aceitava como era. Vamos lá, o que a gente viu no P3? Em vermelhinho de novo, conector. Não é um conector de continuidade, vejam. Eu não falo em segundo plano, por conseguinte, outrossim, que seriam esses conectores que não é uma ideia de continuidade. O conector utilizado, ele é longo, olha só, apesar de acontecerem, tem até um oposto aí nele, ó, em sua maioria dentro das escolas, beleza?
É um conector longo, mas serve como conector. Ele introduz perfeitamente a conversa sobre o bullying, beleza? Vamos lá. Mas faz uma ótima... Não é um conector de cruzagem, mas faz uma ótima... Ótimo o quê, né? Faz uma ótima ligação. Então a palavra ligação aqui, ó. E serve como introdução de parágrafo. Tópico frasal, a apresentação mais detalhada da tese, mostra a importância do combate ao bullying na família, perfeito. Olha o tópico frasal. Os casos de bullying também podem ser combatidos com a ajuda dos familiares, dos responsáveis. Verde, juízo de valor, novamente, né? Aquelas palavrinhas que vão indicar, já não são argumentações, mas elas vão indicar para que lado a minha opinião pende, aquilo que eu penso, aquilo que eu defendo, beleza? Azulzinho, argumento. Nesse argumento, olha só, feito a partir da estratégia de retomada de tese. Pode isso? Claro, a tese é um coringa para todo o texto. Gente, coringa, eu posso utilizar a tese como argumento desde que aprofunde mais daquilo que eu apresentei antes na introdução. Então, se eu só repetir o que eu coloquei na introdução, vai a merda. A merda porque eu tô falando cagada, beleza? Eu preciso aprofundar mais, tá ok? E a argumentação. Essas duas perguntas que eu coloco aqui, ó, elas são massa para vocês se fazerem depois que vocês acabarem de escrever a argumentação de vocês, ó. O que eu tenho a dizer sobre a tese que estou debatendo? Por que o meu argumento é válido? Sabe? Quando eu vou começar a escrever a argumentação, eu tenho que me perguntar isso, tá? E o que eu tenho a dizer sobre isso? E por que ele é válido? Isso faz com que eu faça uma exposição e opine ao mesmo tempo na hora que eu preciso fazer a minha argumentação, beleza? São duas perguntas importantes para vocês fazerem para vocês mesmos na hora do processo de escrita. Tá bom, gente? E aqui a questão do coringa. Gente, as teses, vocês vão ver que elas serão utilizadas, elas podem ser utilizadas durante todo o texto. Aliás, elas devem aparecer durante todo o texto. Primeiro, a tese aparece na introdução, porque a introdução é onde habitam as teses, beleza? Segundo, vou botar aqui grandinho aqui só para o nosso textinho inteiro, tá? Segunda coisa importante, as teses são retomadas nos dois desenvolvimentos. Seja por meio do tópico frasal, que é uma possibilidade, beleza? Ou, uma possibilidade não, é uma obrigação, né? No tópico frasal, que é uma obrigação. Ou então a tese vai ser retomada por meio de uma possibilidade, agora sim, de fazer um argumento que esteja contido dentro da própria introdução, que é a questão ali de repetir a questão do filme, beleza? Então a tese aparece na introdução, porque ali é o lugar dela, aparece no desenvolvimento, no tópico frasal, e o desenvolvimento gira totalmente em torno da tese. E a tese, vocês vão ver no próximo encontro, que se Jesus permitir vai ser ao vivo, a tese ela também aparece na conclusão. Uma conclusão que se preze retoma as teses, beleza? Então a tese ela vai aparecer durante todo o texto. Daí a importância de ter bem definido e bem claro qual é a minha tese, beleza? Elencar como tese algo que eu saiba debater, algo que eu tenha conhecimento, algo que eu consiga falar, algo que eu tenha propriedade, algo com que eu saiba tomar um posicionamento, beleza? Tese é um momento crucial do texto de vocês, porque ela vai aparecer ao longo de toda a produção textual. Beleza, gente? Agora, essa é a nossa explicaçãozinha sobre desenvolvimento. A aula acabou de alcançar os 33 minutos. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, eu estou aqui agora esperando vocês para que me façam alguma pergunta, para que tirem alguma dúvida sobre desenvolvimento. E aí nós temos hoje duas aulas. No próximo horário comigo, vocês vão avançar ali e vão ver o que é para fazer. Tem uma pasta que eu abri com todas as orientações e eu quero que vocês, então, obviamente, deem continuidade à redação que a gente já começou. A próxima aula, então, os próximos 45 minutos, vão ser 45 minutos para a produção. Por isso, eu irei receber no e-mail a produção textual de vocês em um tempo bem curto. Eu não vou deixar de uma semana para outra como eu deixei. Já como vocês vão ter, como eu deixei antes, né? Já como vocês vão ter uma aula inteira para produzir o desenvolvimento, eu acho que o prazo é até amanhã ou até sexta-feira, não sei, é nessa semana ainda, tá? Não vai ser de uma semana para outra. Então vocês aproveitem a próxima aula para produzir o desenvolvimento.
Enquanto vocês estão produzindo desenvolvimento, gente, eu vou estar aqui assim, ó, parado, esperando que vocês mandem alguma dúvida, tirem algum questionamento. Me chama no WhatsApp, eu já mandei meu WhatsApp para todo mundo, estou recebendo mensagem todos os horários possíveis e impossíveis. Inclusive, que horas são? Deixa eu ver que horas são aqui no computador. Vocês me acompanham ao vivo às 2h18 da manhã. O negócio tá aqui e não para de trabalhar. Então, eu tô totalmente disponível para fazer um acompanhamento de perto com vocês nessa hora de escrever. Quero ajudar vocês na parte da escrita. Segundo horário vai ser para isso, mas conforme vocês forem abrindo ali o progresso da aula de hoje, vocês vão ver o seguinte, que as orientações. É isso que vocês vão ver, as orientações. Tá bom, anjos? Um beijo para vocês. Uma vez mais eu peço humildemente desculpas por não conseguir ter feito essa aula online. Mesmo assim eu tô aqui gravando ela e tentando dar a melhor explicação, dar o melhor de mim, porque eu tive um problema. Vocês viram ali no começo, né? Eu tive um problema de muitas coisas. Muitas coisas dificultaram a minha vida. Entre elas eu não consegui fazer a transmissão ao vivo pela plataforma, porque pede 24 horas para confirmação. Uns problemas que só pobre azarado tem. Eu, no caso, né, gente? Estou falando de mim mesmo. Tá bom, crianças? Então é isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Essa foi a nossa primeira aulinha. Esses próximos 8 minutinhos que a gente tem de aula, utilizem para tirar eventuais dúvidas, beleza? Momento para tirar dúvida, momento para ler o material. Peguem esse tempinho que falta, gente, e releiam esse material que eu postei para vocês, beleza? É assim que eu queria que vocês finalizassem esse período de aula. E depois se encaminhem para a próxima aula, na continuidade do horário de vocês, para que no próximo encontro comigo, ainda hoje, logo mais, a gente possa fazer, então, finalmente, a produção do nosso desenvolvimento. Tá bom, anjos? Um beijo para vocês, fiquem bem, qualquer coisa é só me chamar, tá? Tchau, suas coisas lindas. Gente, só uma pausinha no que eu tô falando ali agora mesmo, mas eu quero falar uma coisa que eu acho que é muito mais importante. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Sabe isso aqui? Tá vendo isso aqui? Sabe isso aqui? Praga, maldição, bruxaria. Não vou pra rua nenhum dia, aparece essa porra, essa ferida na minha boca. O que isso aqui? Ferida é herpes pra beijar alguém. Ai, que mentira. Então fica só o recado pra vocês. Não vão pra rua, tá? Se já em casa já pega essas porra aqui, imagina na rua, imagina o coronavírus, vocês vão tudo morrer. Não façam isso com a vida de vocês. Fiquem em casa, tá? Um beijo.